Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Abastecer o carro com etanol segue vantajoso para o dono de carro flex. Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam que o litro foi vendido em média nos últimos dias a R$ 4,08, enquanto a gasolina saía por R$ 6,13. São R$ 2,05 de diferença, ou 33%. Especialistas explicam que um carro abastecido com etanol roda cerca de 30% menos. Ou seja, quando a diferença de preço para a gasolina é maior que isso, o álcool é a melhor opção. Vale destacar, porém, que esses valores são a média nacional e que os números podem variar de uma região do país para outra. Sem falar que a diferença de rendimento de 30% entre os combustíveis não é uma regra e também pode mudar de acordo com o carro, o motor, o terreno e até o estilo de dirigir, por exemplo. Por isso, cabe a cada motorista fazer as contas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Começa nesta quinta-feira, 22 de agosto, e vai até terça-feira da semana que vem, dia 27, o prazo para inscrições no FIES do segundo semestre. As inscrições são pela internet no portal de acesso único do Ministério da Educação. Para concorrer a um financiamento que pode chegar a até 100%, é preciso ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010, tendo tirado no mínimo 450 pontos. Não pode ter zerado a redação. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar até 3 opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas. O resultado será divulgado no dia 9 de setembro. Vale ressaltar que, assim como aconteceu no processo seletivo do primeiro semestre deste ano, o FIES do segundo semestre também terá reserva de no mínimo 50% das vagas para os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico. E pela primeira vez, haverá reserva específica a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência. Da Rádio 2, Milena Abreu. Em agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde e especialistas alertam para a prevenção de doenças respiratórias. Com as baixas temperaturas e o clima seco, aumentam os casos de doenças que afetam as vias respiratórias no inverno. O médico infectologista Evaldo Stanislau destaca os fatores que contribuem para essas enfermidades. Tradicionalmente, no período de inverno, pelo frio, nós temos as pessoas mais confinadas e também os ambientes mais fechados. Então, a proximidade das pessoas e a menor renovação e circulação de ar favorece o contato com patógenos respiratórios. O médico cita as doenças mais comuns nesta época do ano. As crianças muito jovens, elas têm um sistema imunológico mais imaturo. As pessoas mais idosas têm um sistema imunológico que está perdendo potência. Então, nesses extremos de vida, a gente tem a possibilidade de ter o vírus sincicial respiratório como um patógeno, um agente importante, o vírus influenza e, evidentemente, também temos o SARS-CoV-2 e outros coronavírus e outros vírus respiratórios também bastante importantes. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 72 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e mais de 4.700 mortes. Dentre elas, a Covid-19 é a que causou o maior número de mortes em 2024. Até julho, foram registrados quase 4 mil óbitos e mais de 617 mil casos da doença. O médico Evaldo Stanislau explica que algumas pessoas possuem fatores de risco que fazem com que elas fiquem mais suscetíveis ao agravamento da doença. De uma maneira geral, as pessoas imunodeprimidas, e aqui cumpre abrir um parênteses. Muitas vezes, quando a gente fala em imunodepressão, nós pensamos naqueles pacientes que fazem quimioterapia ou que usam drogas imunossupressoras. Porém, existe uma quantidade grande de pessoas que fazem uso corriqueiro e até abusivo de corticosteroides e que já tem uma diminuição da sua resposta imune e às vezes isso é despercebido. Das condições gerais, das doenças crônicas não transmissíveis, eu destacaria a obesidade. A obesidade é um fator associado com piores desfechos e que ela vem muito junto também
com outras doenças metabólicas e cardiocirculatórias. Então, o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, a doença cerebrovascular. Pessoas com deficiência, mais de 60 anos, gestantes e tabagistas também fazem parte desse grupo de risco e o infectologista destaca a importância de fazer um teste ao perceber sintomas gripais e conversar com o médico para entender a melhor conduta a ser tomada. Ele reforça que a adoção de hábitos saudáveis é essencial para prevenir as doenças respiratórias, além de manter a vacinação em dia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Apaixonado por chocolate desde pequeno, Jorge Klotz não queria transformar esse hobby em um negócio. Mas o produto que fabricava para amigos e familiares caiu no gosto de outras pessoas. E assim, ele viu que era viável abrir uma empresa. E eu falei assim, não vou trabalhar com chocolate nem a pau, vai ser meu hobby, porque esse mercado não vai me dar o lucro. Mas a demanda começou a surgir, começaram a surgir pedidos, eu refiz a precificação, refiz todos os cálculos, falei, não, talvez dê. E aí começou a pandemia, e aí eu mergulhei de cabeça. O empreendedor planejava aprender mais sobre o chocolate na Suíça, país reconhecido internacionalmente pelo produto, mas acabou se mudando para a Bahia com a esposa e o filho. Lá conheceu produtores de cacau e fornecedores que o ajudaram a ter tudo o que precisava para abrir a Caê Chocolates. Em 2022, no entanto, o empresário perdeu a esposa, sua principal apoiadora, e se mudou para Minas Gerais, onde recomeçou a vida e a empresa no município de Varginha. Ao mudar de estado, a Caê Chocolates também mudou o público-alvo. Se na Bahia a maior parte das vendas era para comerciantes, em Minas Gerais passou a ser para o consumidor final. A reabertura da fábrica em Minas Gerais trouxe outra novidade que viria para impulsionar a empresa: o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. A Caê Chocolates é uma das mais de 5.000 empresas brasileiras que participaram do Programa de Qualificação para Exportação, o PIEX, oferecido pela Apex. Klotz afirma que a iniciativa contribuiu para que o negócio não só alcançasse mercados estrangeiros, como também se tornasse mais profissional. Mesmo depois de se capacitar pelo PIEX, ele lembra que contou com um apoio especializado da Apex para profissionalizar ainda mais o negócio. Depois de ter acabado o curso inicial, eu procurei a Apex, eu pedi ajuda também, né? Eu falei, gente, eu tô com uma dúvida que vocês podem me ajudar, e eu tive essa ajuda, entende? Então para mim me dá uma segurança saber que existe a Apex. Eu acho que a Apex me ajudou não só na exportação, entende? Acho que a Apex me ajudou na profissionalização, como um suporte. Tem áreas que eu não entendo, áreas que eu precisava melhorar e com a Apex eu consegui ver isso. Além do PIEX, a Apex Brasil também oferece uma série de cursos e treinamentos, especialmente para os empreendedores de pequeno porte que querem começar a expandir os negócios para fora do país. Entre essas soluções está o curso à distância em e-commerce internacional, voltado para empresas e startups de diferentes portes e setores que pretendem internacionalizar seus produtos e serviços por meio de plataformas digitais. Para mais informações sobre essas iniciativas, acesse www.apexbrasil.com.br. Após a OMS classificar a Mpox como uma emergência de saúde global, estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal intensificaram a vigilância epidemiológica. Em São Paulo, onde o plano de contingência para a doença já estava em vigor desde 2022, o monitoramento foi ampliado. O infectologista Igor Thiago Queiroz, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, alerta para a importância dos cuidados contínuos. A Mpox é uma doença que tem transmissão por contato direto, principalmente pele a pele, e que também pode ser passada através de relações sexuais, no qual as pessoas têm um contato íntimo um com o outro. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que, em 2023, foram aplicadas 5.510 doses de vacina contra a Mpox. No estado, de janeiro a julho deste ano, foram confirmadas 315 casos, uma redução significativa em comparação aos 4.129 casos registrados em 2022. A Mpox é transmitida pelo vírus Monkeypox através de contato direto com pessoas, animais ou objetos contaminados. O período de incubação varia de 3 a 16 dias
pessoas e a transmissão do vírus cessa após o desaparecimento das lesões na pele. Igor Thiago Queiroz destaca algumas orientações para a população. Uma forma de prevenir, né, seria evitar contato com pessoas que têm sintomas sugestivos da doença ou que são provenientes de áreas onde está tendo surto dessa infecção. Então, seria uma forma dessa proteção. A vacinação em 2 doses, com um intervalo de 4 semanas, é recomendada para pessoas em maior risco, como profissionais de saúde e aqueles que estiveram em contato próximo com casos confirmados. Reportagem Mireia Vitória. Os municípios de todo o país vão compartilhar cerca de 1 bilhão e 480 milhões de reais referentes à segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios do mês de agosto. Naturalmente, o segundo decêndio do FPM é menor, por isso houve uma redução de quase 80% em comparação com o último repasse. No entanto, em relação à segunda parcela de agosto de 2023, houve um aumento de aproximadamente 30%. O especialista em orçamento público, César Lima, explica o motivo dessas variações. Esse segundo decêndio, geralmente ele pega aí um intervalo onde não há muito vencimento de tributos federais, Então, por exemplo, o terceiro decêndio já pega aqueles que vencem até o dia 30 e o primeiro decêndio pega aqueles que vencem até o dia 10, até o dia 5. E esse do meio fica aí com um valor sempre menor, Esse ano o decêndio teve aproximadamente 30% a mais do que o ano passado e isso daí reflete, claro, o aumento da arrecadação que o governo tem tido durante esse exercício. Entre as capitais que vão receber os maiores valores estão Fortaleza, no Ceará, com quase 13 milhões de reais, Salvador, na Bahia, com cerca de 11 milhões e 678 mil, e Manaus, Amazonas, Recife, Pernambuco, São Luís, no Maranhão e Teresina, Piauí, com mais de 8 milhões de reais cada. Além disso, até o dia 20 de agosto, 45 municípios estavam impedidos de receber o FPM, de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira. A maioria deles são de Sergipe e Minas Gerais. O FPM é uma das principais fontes de receita da maioria das 5.568 prefeituras brasileiras, principalmente das cidades que possuem baixa arrecadação. O fundo ajuda a custear despesas fundamentais, como folha de pagamentos e serviços de saúde. Segundo César Lima, o repasse é fundamental para reduzir as desigualdades regionais entre os municípios brasileiros. Aí o FPM é muito importante nessa questão das desigualdades, porque aquele seu coeficiente que dá o valor que o município recebe é uma mistura entre renda per capita e IDH. Então ele tem ali um componente social onde aqueles que precisam mais recebem mais. Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União por meio de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. Os valores são transferidos por volta dos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia num sábado, domingo ou feriado, o repasse é feito no primeiro dia útil anterior. Reportagem Paloma Custódio. A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, criada em 2019, está sendo avaliada pela Comissão de Segurança Pública do Senado. O relatório dessa avaliação está sob responsabilidade da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que deverá apresentar até o fim do ano um diagnóstico sobre a política pública, com recomendações para o seu aprimoramento. No debate desta quinta-feira, Damares destacou que metade dos desaparecimentos registrados pelo Ministério Público é de crianças. 100 mil pessoas estão desaparecidas no cadastro do Ministério Público e metade delas são crianças. Mas o cadastro deles não está sendo compartilhado com outros cadastros. Se tem 100 mil lá cadastrado, acredite, é muito mais que isso. Entre os convidados para a audiência estava um representante da instituição Hope and Justice, Edson Silva, a superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no estado do Rio de Janeiro, Jovita Belforte, e a presidente da instituição Mães da Sé, Ivanise Espiridião, que criticou a forma como os desaparecimentos são tratados no Brasil. Na minha opinião, o desaparecimento no Brasil, ele é tratado apenas como uma estatística. Ele não é tratado como um problema de segurança pública. A nossa causa é uma luta invisível.
E é uma causa solitária, porque os nossos filhos fazem parte apenas de uma estatística, não existe uma investigação continuada. O chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Jailson Franzen, falou da baixa adesão dos estados ao Banco de Dados Nacional sobre Desaparecidos. Existe um Banco Nacional de Desaparecidos, existe um sistema nacional, só que 7 estados usam esse sistema nacional, só 7 estados usam, falta 20 estados adotarem ainda. E a gente insere esses dados lá no Banco Nacional, utiliza esse sistema, alimenta esse sistema para que todo mundo tenha acesso. Eu, como pai, só posso imaginar a dor que quem tem um filho nessa situação sofre. A audiência desta quinta-feira foi a terceira de um ciclo de 4 debates da Comissão de Segurança Pública, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Laís Nogueira. A sua rádio em qualquer lugar. Clique Rádio Porto Alegre.